E o papo de hoje é sobre gestão de tráfego. Fala galera, eu sou o Daniel Dalacqua E eu sou o Ludia, mano. e hoje nós estamos começando mais um episódio do Next Level Podcast da Mirago, hoje com Daniel Galvão. Daniel Galvão é consultor de marketing digital e fundador da High Digital Marketing Innovation, publicitário, pós-graduado em marketing e graduando em marketing digital na Universidade de Urbana, Illinois. Palestrante, professor de pós-graduação no Senac e na FEI e Empreteco. Atuante no mercado digital há mais de 15 anos, é especialista em comunicação e mídias digitais. Já atendeu clientes como Under Armour, Rai, AO5, Molotov, Swarovski, Down Química, Sodexo, Ticket e UOL. Daniel, cara, prazerzaço ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite de Prazer bater esse meu. papo. E vamos começar, apesar da gente já falar um pouquinho dessa bio, né? Em 2 minutinhos, resume pra gente aí, Daniel, como é que você chegou até os dias de hoje, fazendo o que faz. Legal, é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Honrado com a participação. Bom, eu trabalho com tráfego já tem... Acho que eu nasci praticamente no tráfego, né? A única diferença é que antes a gente chamava de mídia. Trabalhava com jornal, trabalhei com revista, com rádio. Então antes a gente era dessa Olha só. analógica, né? Desse mundo analógico. E aí surgiu a oportunidade de ir pro UOL e de lá eu não voltei mais me apaixonei pelo digital, né? Bom, como você mesmo comentou, hoje sou fundador da Rai. A Rai é uma empresa 100% voltada para performance, então hoje eu vivo e respiro esse universo de... Eu costumo brincar que eu vivo esse mundo híbrido entre entender humanos, entender comportamento e planilhas de Excel. Então esse é o meu mundo. Legal. Muito bom. E dá uma resumida aí pra galera. Eu acho que a maioria das pessoas já entende mais ou menos o que é gestão de tráfego, né? Tem gente que acha que é um negócio novo, não é? Na verdade, é um nome novo que deram pra uma coisa que já existia, mas o que é gestão de tráfego? Que o pessoal tanto fala hoje, Galvão? Pois é, né? Isso é uma coisa engraçada, porque conforme com quem eu vou conversar, eu tenho que ajustar o meu vocabulário, né? Isso é uma coisa bem engraçada. Se eu vou conversar com o mercado tradicional, eu sou mídia, Uhum. né? Então é isso que eu sou. Quando eu vou conversar com esse negócio com a galera mais jovem, ou então a galera que tá acostumada com esse mundo do forma de lançamento, ou infoprodutos, aí a gente se torna um gestor de tráfego, né? É assim que é chamado. Então, basicamente, a gestão de tráfego é você ter vou tentar resumir de uma forma muito simples. É você pegar a mensagem que você precisa passar e colocar na frente da pessoa certa para que ela cumpra aquela ação que você espera, vamos dizer assim. Então, para isso, a gente utiliza plataformas hoje digitais, como o Instagram, como a pesquisa do Google, o YouTube, para passar essa mensagem para a pessoa certa, para que ela execute aquela ação esperada dentro de um projeto, de uma campanha. Legal. Antes da gente falar de ferramentas, a gente vai falar bastante, né, ainda sobre ferramentas aqui de tráfego. Mas antes disso, eu queria entender um pouquinho do que você considera alguns dos que são princípios que você considera fundamentais para quem trabalha nessa área. Né? O bom gestor de tráfego, né, o que esse cara deve ter, por onde ele deve iniciar um bom trabalho nessa área. Você entende por isso? Legal. Eu acho que o primeiro ponto de um bom gestor de tráfego é ele tem que ser uma pessoa com a capacidade de aprender sozinho, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Em que sentido? Todo mundo que estuda e aprende sozinho é uma pessoa muito curiosa. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa pessoa que aprende sozinho, ela não se limita. Não estou dizendo que todo mundo que precisa de alguém, de um tutor, também não aprenda. Mas essa pessoa ela tem a busca ou a preocupação de querer aprender a fazer as coisas muito de buscar informação. E esse é um ponto também muito importante, e até porque essa pessoa ela não se limita a, eu sou de exatas ou eu sou de humanas, né? Porque quando a gente pega a mídia, apesar da gente ter muito ferramentas e uma parada muito forte hoje de inteligência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquinas, eh, Excel, que a gente trabalha muito com Excel, mas a gente tem ainda uma parada muito forte que é o lado humano de entender comportamento, entender como as pessoas funcionam, entender o porquê isso, o porquê aquilo. Então é muito importante que esse profissional tenha essas skills de entender matemática, vamos dizer assim, mas também entender muito o lado antropológico das coisas. Por que as pessoas fazem o que fazem, né? E não simplesmente números, né? Então eu diria que é um conjunto eh, e ser e eu diria que, assim, o último e o mais importante como posso dizer para você? Observador. Acho que esse é a palavra certa, entendeu? De
chegar num lugar e ficar observando as pessoas e entender por que elas fazem o que fazem. Que é o lado antropológico, né? Sim. Mas o observador eu acho que é o mais importante. É a segunda pessoa que vem hoje aqui no podcast que fala isso, né? O Hiller tava aqui gravando com a gente agora há pouco, ele falou a mesma coisa. A área dele é branding, né? Então faz muito sentido, mas em mídia é a primeira vez que eu escuto alguém de mídia falando, pegando mais firme nesse assunto. Se você parar pra pensar, desculpa até te cortar, mas se você parar pra pensar, as pessoas, apesar da gente viver um mundo hoje muito plural, né? E as pessoas ainda se acham, desculpa a brincadeira, um alecrim dourado, né? Tipo eu, né? Que você- Não dei nomes aqui, tá? Não dei nomes aqui, mas a pessoa tem ela faz parte de uma tribo e ela acredita que aquela mensagem é uma mensagem específica para ela. Quando ela se identifica com aquela mensagem, ela abraça aquela mensagem como a verdade dela, a gente cumpriu o nosso papel como mídia de levar a mensagem para aquela tribo certa. Se a gente começa a entender como essas tribos funcionam, que é esse entendimento de comportamento, fica muito mais fácil da gente trabalhar, entendeu? Então, ao invés de a gente gastar, sei lá, milhares de dinheiros para alcançar um público, se a gente consegue entender esse comportamento, a gente reduz muito esse esforço e tem um resultado muito melhor. Entendeu? Então, no final, esse é um ponto importante. O que as pessoas acabam fazendo muito hoje em dia é esquece o lado de comportamento e vai para números. Monta 20 mil grupos e põe dinheiro para rodar. O que deu bom, deixa e o resto tira e acaba dependendo 100% de tecnologia e ferramentas para que as coisas funcionem. E esse, se você é um cliente pequeno, você não tem escala, né? Porque esse também é um outro ponto importante. Quando a gente fala de dados, as pessoas. Quando a gente está falando de dados, a gente está falando de muitos dados. Você que tem uma lojinha na esquina e faz o anúncio do Google lá gastando R$ 2.000, você não tem dados para uma inteligência artificial ser plugado e fazer funcionar. Entendeu? Esse é o ponto. Legal. E hoje, quais são as principais plataformas que você costuma trabalhar ou costuma usar nos planejamentos que você faz aí com seus clientes? Tem algumas que você mais usa? Assim, eu tenho o meu xodó, lá em casa a gente tem um altar, né, para essa plataforma, né, porque uma parte do dinheiro vem dessa empresa maravilhosa, um salve lá para eles, que é o Google. Não, mas brincadeiras à parte, a gente trabalha bastante com o Google, em particular porque por questões de comportamento, né. Eu sempre falo para as pessoas, assim, a gente é muito voltado para números. Então, quando eu olho que 90% dos brasileiros usam o Google como ferramenta de busca, eu entendo que eu tenho 90% de chance de ter algum cliente meu procurando meu produto lá, né? E ele é o maior portal em volume de audiência, enfim, todos os números apontam o Google como principal, a pesquisa, eu entendo que todo mundo precisa estar lá. Quando eu digo todo mundo, talvez é um pouco de exagero, que o Google não é para todo mundo também, eu entendo isso, mas existe ali uma demanda pronta para ser atendida. Isso é fato, né? Então, a primeira plataforma é sempre Google Pesquisa. Ah, mas é sempre? Não, tem casos que a gente não trabalha. A gente está com uma marca global de produtos para bebê, né? E a gente faz pouco Google. Por quê? Porque o nosso objetivo é mais aparecer e o perfil desse público não é um perfil de pesquisa. Quer dizer, é um perfil de pesquisa, mas a nossa estratégia é outra. Então a gente vai para Instagram, a gente, dependendo da situação, a gente aposta um pouco no Facebook, a gente aposta em Pinterest, TikTok agora, que é a bola da vez, a gente faz um pouco menos porque o que a gente se resguarda no TikTok? O conteúdo precisa ter uma relação com o público, né? Então não adianta eu pegar um VT que eu rodei no YouTube, Uhum. cortar para formato TikTok e impulsionar. Não vai funcionar. Eu preciso pegar um influenciador, alguém, me comunicar como aquela plataforma exige que a gente faça. Então, se eu não tenho isso, eu prefiro não fazer, porque o resultado vai ser menor, né? Então tem essas variáveis. Mas a gente trabalha com tudo. Aí entra quanto o cliente tem para investir, entra o criativo, a capacidade de atendimento. Existe uma série de fatores para impactar, mas assim, de forma simples, hoje Google, pesquisa e Instagram, porque todo brasileiro tem Instagram, né? Foi exagero falar aqui também, mas sei Uhum. lá, uma parcela muito grande dos brasileiros tem Instagram. Então, são as duas maiores plataformas que a gente usa hoje. Legal. Você acabou até respondendo uma próxima pergunta que eu ia te fazer, que você comentou já dessas outras plataformas, né? Porque assim, Google e Facebook é quase unanimidade, né? Na Uhum. maioria dos casos. Claro que não é sempre. Ah, mas você citou TikTok, Pinterest, ah, tem Twitter, tem LinkedIn, no caso de B2B, muitas vezes, né? Eu queria entender um pouco desse cenário, né? Dessas outras redes, e se tem outras que você
trabalham, além dessas que a gente citou, né? É claro que eu acho que depende muito do contexto de negócio, né? Cada cliente é um caso, sim. Mas entender um pouco de como é que você, na visão do gestor de tráfego, encara isso. Porque assim, eu tenho um Google e um Facebook, cara, que representam, né, muitas vezes da audiência que eu pretendo atingir. Mas eu tenho outras plataformas ali que eu posso trabalhar de maneira estratégica, por algum outro lado, alguma outra frente que eu também complemento esses investimentos, né, de alguma forma. Ah, então, de maneira assim, resumida, como é que você enxerga esse mix de ferramentas que você tem na mão, né? E como é que você complementa, porque assim, Google e Facebook, de novo, já são Default. provavelmente o default. E o restante, como é que você olha para isso, para um cliente que chega até você? Então vamos lá. Eu vou ser bem honesto que é bem difícil um cliente chegar hoje e a gente falar, vamos pro LinkedIn Ads, ou vamos pro Twitter Ads. Tá? Bing Ads. Não, Bing não existe. Né? Bing, Com todo respeito à Microsoft, quando a gente olha para o mercado nacional pesquisa, ele corresponde por 0 ponto alguma coisa. O Yahoo também é deles, né, a pesquisa. Então, ambos dão 2 ponto alguma coisa. Então, não vale o esforço, né, pensando em pesquisa. Aí a gente pode ir lá para, acho que a ferramenta é Oats, que é a ferramenta deles de mídia programática, aí faz mais sentido, porque a gente pega outros mais sites. Mas aí a gente tem a programática que não precisa ser exatamente deles, pode ser de qualquer outros, mas aí a gente esbarra em investimento. E programática, qual que é o ponto? Investir no mínimo R$10.000 em uma ação de um mês não vai bem, porque ela precisa de aprendizado. Aí entra aquela questão que a gente estava discutindo antes de volume, investimento, resultado. Então ele acaba não funcionando bem. LinkedIn Ads é uma ferramenta que a gente utiliza bastante lá também, mas é uma ferramenta muito cara. Muito cara. Então, enquanto no Google a gente pode falar de centavos do clique, dependendo da situação, quando a gente vai para um LinkedIn, passa dos 6, 7, 8, 10, R$15. Então, muito caro. E até porque a gente acaba olhando muito para comportamento de usuário. Então, quanto a pessoa passa, sei lá, vou chutar aqui o número, tá? De cabeça eu não sei. 4 horas por dia, 3 horas por dia no TikTok ou 3 horas por dia no Instagram, a pessoa passa 20 minutos no LinkedIn. Então, a atenção que eu preciso ter ali é muito pouca, né? Então vai ser mais caro, porque a audiência realmente vai disputar. E às vezes não justifica, porque a pessoa não está ali aberta, talvez, a uma comunicação muito, sei lá, se não for muito nichada, a chance de não conversão é alta. E aí tem outros formatos que a gente poderia apostar, que a gente pode falar isso depois. Então, assim, normalmente, raro eu pegar um cliente que acabou de entrar na agência e a gente apostar no LinkedIn. A gente faz normalmente o inverso. Na verdade, esse cliente já está na casa, a gente entende que a gente já conseguiu consumir, quando eu digo consumir assim, mas a gente conseguiu ter uma cobertura das plataformas que hoje nos garante o custo e uma conversão boa, e a gente tem possibilidade de crescimento, aí a gente aposta em novas plataformas. Aí a gente expande para um LinkedIn Ads, a gente expande para um Pinterest, para um Twitter, a gente consegue expandir para outras. depois do arroz com feijão bem feito. Depois do arroz com feijão bem feito. Eu ouvi uma frase outro dia, acho que foi até o Luigi que estava conversando comigo, ele falou assim, o segredo é o básico bem feito. Acho que era. A gente tava falando sobre isso outro dia, né? É. Porque é isso, sabe? Tipo, o desafio das pessoas é muito, tipo, eu quero fazer uma parada muito fora da curva. Tá, legal. Quanto você tem de dinheiro? Quanto de capacidade você tem de atendimento? Quanto de criativo você pode fazer? Hoje de manhã eu tava numa palestra, e aí um palestrante começou a falar de um assunto específico, e aí eu mandei mensagem pro cliente, falei, olha, aí o palestrante desceu, eu parei o palestrante, comecei a fazer um monte de pergunta pra ele, ele começou a me explicar um monte de coisa, e eu tô fazendo tudo errado de campanha. Mandei mensagem pro cliente, falei, olha, por quê? E aí esse é o caso, o cliente quer fazer LinkedIn Ads, o cliente quer fazer um Twitter Ads, ele quer fazer um TikTok Ads, só que a pesquisa do Google, que deveria estar mais azeitada, é onde ele tá falhando, entendeu? Então a informação que ele me passou não é a informação que o palestrante hoje me passou. E o palestrante começou a falar, você pode trabalhar com B2C, você pode trabalhar com B2B, só que são dores diferentes, são demandas diferentes, são formas de procurar diferente. Então é isso, assim, a gente tá tão preocupado com plataformas e às vezes o Google Ads, a pesquisa ali tá na sua mão e alguém tá mordendo esse pedaço porque você não tá fazendo bem feito, né? Então tem isso. Então acho que mais importante do que plataforma é um briefing bem feito ou um entendimento de quem é o seu cliente bem feito, tá? Esse eu acho que é o ponto importante.
E você sempre confia no que o cliente fala, quem é o cliente dele? Então, tem setores que eu consigo ir atrás. Não, tem setores que tem muita informação pra gente buscar. Agora, tem setores que são novos, tem setores que estão muito recentes, tem muita fumaça. Então esse que eu estava hoje de manhã é ESG, que é eu não vou lembrar como é que traduz. Environment, Social, e Government. E Isso. que é, eu acho que é sustentabilidade, social Governança. e governança. Nossa, tô bem, hein? É. E aí, é um setor muito novo. É um setor muito novo, apesar de estar no hype, é um setor muito novo, então é difícil você te falar assim, qual a empresa que precisa disso? Em que momento essa empresa precisa disso? Aí você fala assim, toda empresa que quer evitar corrupção. Fala, pô, mas toda empresa quer evitar corrupção. E aí você fica muito perdido. Então, Uhum, nesse caso, por mais que a gente pesquise, é muito fora sim. do nosso padrão. Então a gente acaba confiando muito porque ele é o especialista. Só que a gente acaba esbarrando nisso, que ele é o especialista técnico. Então o cara monta um documento de 800 páginas, Só que esse é meu público. né? Só que ele vai te entregar uma documentação de técnico para técnico, e não é o técnico que compra, né? Tipo, tecnologia, sei lá, não sei se vocês, não sei, mas sei lá, duvido que alguém tenha lido a documentação do Windows ou, sei lá, qualquer outro software que instalou na sua máquina, né? Na minha época, eu me sinto muito velho agora, na minha época você comprava um computador, vinha uns blogs, uns livros assim, pra Não é você, da minha época isso não aí. sabe, cara. Não, eu também nunca vi isso. É que sim, eu tô falando isso porque é QR Code, hoje eu aproximo um celular assim e vem um QR Code, mas é isso assim, sabe, tipo, eu não quero saber como é que ela funciona, eu só quero que funcione, Uhum. entendeu? Então eu quero resolver um problema e não estudar o porquê de tudo isso. Então isso é legal, assim, da gente entender. Então o básico acaba sendo o mais importante do que a gente simplesmente sair fazendo um monte de ferramenta. Tem muita gente agora, né, nesse hype do gestão de tráfego também, tá num hype bom agora. E tem muita gente que quer começar a trabalhar com isso, quer começar a prestar serviço. O que você acha que são as principais skills, habilidades que esse tipo de profissional deve ter? Porque tem o gestor de tráfego, que é o profissional de mídia, que vai trabalhar numa agência, que vai trabalhar numa empresa, etc e tal. E tem o gestor de tráfego, que é o cara que vai prestar serviço, vai ter seus clientes ali e vai atender diretamente as empresas, né. Você acha que o conjunto de skills e habilidades que eles têm que ter são os mesmos ou são diferentes? O mídia do gestor de tráfego. É, o mídia, que é o cara que vai trabalhar numa agência ou numa empresa, e o cara que vai trabalhar por conta própria, vou prestar serviços para empresas diretamente. Eu acho que tem uma diferença sim, né? Porque o gestor de tráfego, ele consegue trabalhar na mídia até uma certa momento. O mídia não consegue. Ser um prestador. É, porque o gestor de tráfego, eu acho que a grande diferença do gestor de tráfego para o mídia é que o mídia ele é um cara muito estratégico. Ele entra muito no planejamento. Então o mídia ele vai falar de cobertura, ele vai falar de frequência, ele vai falar de impacto, ele vai falar de mensagem, ele vai falar de coisas mais estratégicas. O gestor de tráfego, ele vai falar, tipo, converteu ou não converteu, CPL, quanto vendeu, quanto receita. custou o CPL, entendeu? Quanto ele tá pagando no CPC, quanto que é o. E o gestor de tráfego, às vezes, dificilmente ele vai falar de CPM. É muito louco pensar nisso. Mas ele não pensa no CPM, né? O gestor de tráfego é muito conta, né? Ele vai ficar fazendo conta. E aí eu acho que essa é uma diferença de um para o outro. O certo seria que todos soubessem isso, né? Mas é muito comum a gente sentar para conversar com gestores de tráfego e falar assim, tá, mas qual é a cobertura disso? Até porque as ferramentas não querem falar disso, né? Você não vê uma ferramenta falando de cobertura. Por exemplo, o Google não te traz frequência. Frequência? Acho que é frequência, o Google não traz. Eu preciso lembrar depois certinho. Uhum. Porque é isso. Então, alguns dados que você precisa, você não vai ter, né? Então, isso é um desafio que a gente acaba enfrentando. Mas assim, cara, mídia, matemática e antropologia, eu diria. Tráfego, o gestor de tráfego puro lá é matemática, dados. Tá? Disso, planilha de Excel e todo dia abrir o Excel, olhar o que tá funcionando e entender bastante das ferramentas, né? Eu acho que esse é o outro ponto importante. Mínimo básico, né? Google Ads, É, Facebook, Facebook. Instagram. Eu acho assim, ó, se você entende, e aí isso que eu tento passar em toda a aula, né? E isso às vezes é o desafio. Porque aluno chega pra mim
e fala assim, Google é muito diferente de Facebook. E eu falo, cara, é a mesma coisa. A ferramenta, a disposição, campos é a mesma. O que muda é só o racional, que realmente é diferente. Um tá procurando e o outro tá indo atrás. Mas a ferramenta é uma só e todas são iguais. Todas, todas. Só que vai mudar um campo ali e um campo acolá. Mas a função daqueles campos são os mesmos em todas, né? E às vezes os alunos não conseguem entender isso, né? Então é isso, é entender a lógica da ferramenta. Aí eu acho que isso é importante, assim, eu não preciso entender todos os campos da ferramenta, mas eu preciso entender a lógica dos campos que vão estar ali, entendeu? Né? E aí entra aquela coisa que eu falei sobre curiosidade. Porque eu tenho um problema, como é que eu resolvo esse problema? Deixa eu pensar aqui, um exemplo. Ahn, eu quero saber qual é a palavra-chave. Eu quero saber dentro do meu. Eu quero que cada vez que o meu comercial venda, eu quero que o Google saiba. Opa, então daí eu vou atrás da informação. E aí eu descubro que o Google tem uma ferramenta, eu descubro que o Facebook tem uma ferramenta. Eu sabia disso antes? Não, mas eu sabia que eu tinha um problema e que eu queria resolver esse problema, entendeu? Uhum. É muito mais fácil desse jeito do Sim. que, não dá pra resolver, deixa do jeito que tá, entendeu? Boa. E entendendo a lógica dessas plataformas, né, você facilmente consegue levar isso pra outra plataforma, porque provavelmente vai ser muito parecido. É tipo comprar mídia no TikTok, cara, é um clone do Facebook, o negócio, né? Que é um clone do Google. Que é um clone do Google. Quero Que deixar deve isso ser um bem clone de claro. alguma outra coisa. Provavelmente existiu antes. Enfim, que deve ter se inspirado em alguma outra coisa. Então, quando você aprende o racional, é mais fácil de transportar aquilo. Eu nunca criei uma campanha no Pinterest, por exemplo. Você já fez, né? Sim. Mas não deve ser algo tão diferente. Não, a lógica é bem Bem similar. parecida. Ela é bem parecida. O que muda, vou ser honesto, assim, o que muda é público. Então, por exemplo, o Pinterest tem muito mais limitado o público, assim como o TikTok é muito mais limitado o público do que um Facebook. Só que o Uhum. Facebook tá 10 anos aí. O Google tá 10 anos no setor. Então, a única diferença é essa. Eu quero impactar pessoas que pulem de uma perna só, destros de São Paulo. No Google talvez você encontre. No Pinterest, no máximo um Difícil. patchwork, né? Uma pessoa que faça Sim. patchwork, mas mais aberto, né? mais aberto. Agora, só complementando esse papo de skills, eu acho que o gestor de tráfego, além dessa parte ferramental, que eu acho que você colocou bem, ele tem que ter algumas outras que talvez o mídia não precise ter, vamos dizer assim. Que é essa parte de soft skills, ou seja, esse cara ele vai ter que vender, né? Ele vai ter que negociar contas. Talvez o cara na agência, por exemplo, ele já pega uma conta e vai trabalhar mídia. É. O cara, gestor de tráfego, ele vai ter que vender esse projeto para alguém, né? Ele vai ter que ir lá fazer reunião, apresentar de proposta. Então, acho que esse é um outro lado de soft skills, talvez que esse cara talvez tenha que ter, desenvolver para conseguir fazer um bom trabalho. A gente vê bastante, assim, a gente, no YouTube, principalmente, tem muito comentário, quando a gente lança algum conteúdo assim, né, de tráfego, tem muito comentário assim, o cara virou gestor de tráfego porque aprendeu a anunciar no Google, no Facebook, mas o cara não aprendeu a vender, ele não consegue arrumar cliente para ele mesmo. E ele fica lá sofrendo para arrumar uns clientes, né. E esse negócio de negociação é total verdade, né, porque ele vai ter que negociar para trazer o cara e para manter o cara também, porque ele vai ter que apresentar os resultados e falar, vender a ideia de que tá dando resultado, que tá dando certo, né. Vocês falando agora é um ponto bem importante. Assim, acho que tem duas frentes aí que a gente pode discutir. Uma coisa que eu tenho falado muito pro meu time, aliás, fazendo um jabá também aqui da Mirago, eu diria que 50% do meu time é ex-aluno Mirago. Viu? Olha Tá só. Que vendo? legal. Eu sempre falo pra eles assim, cara, você me conta uma história. Você me entrega um relatório, eu quero que você justifique por que você está montando esse relatório. Porque é muito comum as pessoas montarem um relatório, hoje em dia tem ferramentas que automatizam isso. Mas, cara, isso não me resolve, porque eu falo assim, eu tive R$ 5 de CPC, eu tive 10 leads, eu não preciso de uma reunião para isso. Então eu sempre falo assim, cara, qual é a história que você vai me contar? Então você vai me trazer um relatório, e nesse relatório tem uma história. Escorra essa história e me conte. É isso que eu quero. O que você quer? Que mensagem você quer passar no final? Então, uma maravilha, e eu sou. Desculpa, pode falar palavrão? Pode. Pode. Eu sou Então a foda. gente vai ter que pôr um Tá. pi. Eu sou foda pra caramba. Ó, nem vou falar muito palavrão, vai. Eu sou foda pra caramba. Ou, desculpa, mas eu fui um merda esse mês, mas o mês que vem eu vou mudar isso. Mas você precisa contar essa história. Entendeu? Porque é isso que o cliente quer saber no final. Os números estão lá. Então, se você chegar e falar assim, ó, aconteceu isso, a gente fez isso, o resultado foi esse, por causa disso, e a gente vai fazer isso e vai melhorar aquilo, além disso, teve esse problema, acabou. Entendeu? Essa é a história que a gente precisa contar. Relatório por relatório. Então, acho que
o negociar passa por isso, tipo, de saber contar. O que você quer passar, né? Eu acho que o maior problema das pessoas hoje, principalmente mídia, que é ele vai pro lado matemático, que é Técnico, né? técnico, e aí ele fala assim, não, mas tá aqui, ó, PC, taxa é de conversão. vermelho. O CPC deu 8. Mas por que o CPC deu 8? Porque o CPC é 8. Não, né? É essa interpretação básica, porque você é o especialista. Acho que esse é um ponto. É saber contar boas histórias. Agora, o outro lado do comercial, aí eu acho que entra um outro ponto que, assim, eu traria muito mais essa skill como vendas e empreendedorismo. E também vai ter o gestor de tráfego, que ele não é o cara que vai vender. É o operador de tráfego, o cara é muito bom, mas ele quer ficar sentado lá e recebendo job. Ele vai ter alguém que vai vender, entendeu? Que eu acho que isso também é um ponto importante. E aí, uma brisa muito foge do nosso escopo aqui que a gente tá discutindo, que é, cara, eu sinto que a gente tá, talvez, uberizando, não sei se é o termo correto hoje, um pouco as áreas. Que é, o cara que faz gestão de tráfego, o cara também tem que vender, o cara também tem que preparar relatório, o cara também tem que ser BI, o cara também tem que entregar, e o cara tem que fazer contabilidade, e ele não precisa fazer tudo isso. Entendeu? Acho que ele pode ser só o gestor de tráfego. E aí ele tem uma pessoa que faz vendas e uma pessoa que faz outra coisa. Possibilidades. Porque qual que é o desafio? Aí eu vou trazer uma experiência minha, né? Lá atrás, não vamos falar de tempo, né? Olha aí, eu vou do tráfego se entregando aqui. Quando eu brinco com meu filho, a gente fala assim, no meu tempo a gente fazia isso. Não, mas é sério, assim, quando eu virei empresa, quando eu resolvi montar uma empresa, eu fui sócio de uma empresa por 1 ano, e aí eu gostei da ideia e resolvi abrir a minha empresa. E eu era eu empresa, urgência, né? Se você foca no comercial, você não consegue focar na operação. Se você foca demais na operação, você deixa de focar na entrega. Então você está sempre nessa gangorra de um lado para o outro. Então, assim, eu acho que é importante ele saber tudo, sempre é importante. Mas ele tem que assumir uma cadeira e se ele puder terceirizar, é muito importante ele terceirizar. Entendeu? Então foi aí que eu fui me especializar em ensinar as pessoas, porque é isso. Eu quero o meu modelo de negócio, quero o meu modelo de aplicação de projetos, e aí eu vou moldar as pessoas do jeito que eu acho que é legal. E aí eu fui trazendo pessoas e ensinando para que eu pudesse focar no comercial. Entendeu? Então, eu acho que eu tenho esse desafio também. Porque senão não dá, cara. É loucura. Não, é loucura. A Fazer pessoa. tudo sozinho. Pra sempre, acho que por um período o cara consegue. Pra sempre. Pra sempre é difícil. E eu acho que é entender também, o gestor de tráfego, que ele vai ganhar dinheiro. Ele consegue ganhar dinheiro, mas também, cara, a que custo, tá? Pô, às vezes você pega umas 4, 5 contas aí, viaja, vai pra praia, vira nômade, né? Que é a palavra No hype agora. do hype. Ou então vira pai, que aí você não dorme, aí o tempo que sobra. Um pai funcional, tá? Quero deixar bem claro. O que que é, né? O pai funcional é aquele que Exato. participa, que Sim. leva o filho pra escola, não um pai que. Sim. Enfim. Mas é isso. Mas dá pra ganhar dinheiro, sim, como gestor de tráfego. Legal. Cara, a gente que tá na área um pouco mais tempo, também não vou falar o tempo, mas assim, Tô jovem. a gente Sem vê cabelo. muito branco, por sinal. A Até a gente barba tá vê branca, né? Vocês dois, né, cara? Os barba branca do tráfego. Eu pinto. Tá na moda. Então a gente que tá na área há tempo, Daniel, a gente vê que ao longo dos anos, cara, mídia, né, você vai comprar mídia, cada ano fica mais caro, né. Então generalizando, claro, né, mas assim, é muito comum você, putz, lá atrás você comprava clique no Google, por exemplo, por alguns centavos e hoje, cara, não existe mais isso. E a pandemia veio para acelerar um pouco ainda mais esse processo, né? A digitalização das empresas aí, 2020, 2021 foi algo, né, gigantesco, mundial. Tanto é verdade que Google e Facebook nunca faturaram e lucraram tanto como nesses últimos 2 anos. Uhum. Boa parte da receita de mídia foi para essas 2 empresas. Mas minha pergunta é o seguinte, cara, num mercado cada vez mais competitivo, né, como você se mantém relevante? Como você continua entregando ROI seu cliente, né, nesse ambiente muito mais desafiador do que era há uns anos atrás, que seria muito mais fácil, entre aspas, entregar um resultado melhor? Você sabe que isso é curioso, porque assim, ele era muito mais fácil, porque acredito eu, tá? Porque era feito por muitos amadores. Então acho que tem esse ponto também. Porque se você parar pra pensar é o seguinte, uma vez eu ouvi uma frase do gestor de mídia da Coca-Cola, que ele falou assim, cara, o investimento de mídia da Coca é X.
Cara, e a cada ano eu tenho 3x de possibilidades de investimento, só que eu continuo com os mesmos 3x, os meus 2x aqui. Eu não consigo, porque surgiu novas plataformas, dobrar meu orçamento. Não dá, entendeu? Então, vou tirando de um lado, jogando do outro. Então, eu tô falando isso porque tem um lado que acontece muito, a oferta está crescendo muito. Então, se antes a gente passava, sei lá, 1 hora no celular, a gente passa 4, passa 5, passa 6. Eu sei que a gente pode falar do share of pocket, que continua sendo o mesmo, enfim, tudo mais. Mas, dentro do digital, a gente aumentou muito nosso volume de consumo, né? Tanto no celular, hoje todo mundo tem um celular no bolso, quer dizer, todo mundo também é exagero, mas assim, na grande. Eu tô exagerando aqui, tá? Alguém ia falar assim, ah, mas nem todo mundo tem celular. Enfim, a gente tá exagerando um pouco, mas lá atrás, eu acho que era proporcional, mas tinha uma coisa muito do amadorismo, que era. eh, nada era metrificado de forma correta, não tinha as conversões funcionando, tinha muita gente com muito dinheiro jogando dinheiro ali aos montes. Então, tudo isso, os sites eram mal feitos, né? Tinha site tudo bem, que isso já talvez é mais antigo, mas sites lentos para carregar, que não era mobile friendly. Então, tudo isso contribuía muito, né, para esse amadorismo. Amadorismo, tá certo, é. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você ser um gestor de tráfego começa a entender meta, a entender conversão, entender os parâmetros do site estão corretos, se você conseguiu configurar tudo certinho. Porque as próprias ferramentas agora trabalham com aprendizado e os microsinais, né? Então, se a gente não tem essas metas, as ferramentas hoje já pedem isso, né? Então, se você não tem isso, cara, aí você vai pagar mais caro, você vai desperdiçar seu investimento e tudo mais. Esse é um ponto. O segundo ponto que a gente acaba burlando é muito de entender o público. Porque, cara, às vezes faz mais sentido você nichar num raio de 5 quilômetros ali sua campanha, vai sair mais caro, mas aí você aumenta a probabilidade, e aí você entra em estatísticas, em outros dados mais, que você consegue aumentar a probabilidade de conversão, do que você deixar amplo. Que aí, até estava dando uma aula recentemente, um aluno falou assim, ah, mas eu saio da Zona Leste de São Paulo, que a gente está gravando aqui, né? Eu saio da Zona Leste de São Paulo para ir para a Zona Sul de São Paulo comer no bom restaurante. Falei, cara, você é um ponto fora da curva. Um restaurante, se disser assim, ó, é o único restaurante desse tipo de cozinha que tem em São Paulo, e eu entendo. Agora, o restaurante que tem em cada esquina, não faz sentido. Ou é porque é muito barato. Então, o que eu quero dizer é porque às vezes os alunos, as pessoas pegam muito os seus comportamentos e replicam para geral, e aí entra esse ponto de, cara, ser estratégico, nichar. E, por fim, é entender que realmente vai encarecer aos poucos. E aí tem fases ainda que encarece muito, como por exemplo Black Friday, acaba encarecendo. E aí tem, é claro, alguns setores que aí não tem muito o que discutir, né? Mas, por exemplo, Black Friday, este ano tem eleições. Uhum. Então a gente tem, não sei se vai casar, mas pelo que eu entendi, a gente tem eleições, Black Friday e Copa do Mundo. Sim. Que delícia. Copa do Mundo, com Black Friday, Então, novembro ali, né? eu acho que é isso, né? Então a gente tem aí É. uma alta Outubro dos e novembro. custos, uma alta dos custos natural. Então isso acontece. Outro ponto também que acaba acontecendo muito, que é antigamente você não tinha, por exemplo, uma marca grande de tênis, como a Nike, anunciando. Hoje a Nike tem a plataforma dela. Então a Nike está disputando a atenção e a audiência com as pessoas que vendem ela. E aí tem casos que realmente não faz. Aí tem casos que realmente não tem o que fazer, cara. Simplesmente você falar, cara, nessa briga eu não vou entrar e vou para outras frentes, Uhum. tá? E aí tem isso. Mas assim, isso eu falando muito de pesquisa, né? Quando a gente olha para pesquisa, eu acho que tem muito isso, assim, tipo, o CPC tá aumentando porque você tem profissionais em cima disso. Mas quando você vai para outras áreas, como por exemplo display, você vai para YouTube, você vai para o próprio Facebook, né? Depende de uma estratégia bem feita, não tá tão mais caro do que antes, né? Você consegue, porque tem muita oferta, entendeu? Acho que esse é o ponto. Quando a gente fala que tá mais caro, a gente tá olhando pesquisa. E aí pesquisa realmente, que alguém falou que aquele setor era bom, todo mundo foi para lá, e aí é isso. Agora tem muito setor e plataforma que dá para trabalhar. Pô, TikTok é centavos ainda, olha. O próprio Instagram, cara, dependendo do que você montar, você paga centavos, entendeu? Isso acho que é muito Google, pesquisa. Cara, assim, nesse meio, né, de gestores de tráfego, a gente tá vendo bastante galera que tá especializando, né? Então tem gestores de tráfegos que só de tráfegos é bom, né? Tráfego só trabalha com lançamento, tem uma galera que só trabalha com negócio local, tem uma galera que trabalha só com e-commerce. Como é que você enxerga isso, né? É uma coisa normal, por exemplo, você tem uma
agência que presta serviços de performance, né? Existe algum tipo de predileção da sua parte, por exemplo, por um segmento ou por outro, por um Sim. tipo de negócio ou outro, que tem um fit maior com a tua agência? Você acha que esse é o caminho? Ou atender tudo e qualquer tipo de negócio mais interessante? O que você enxerga? Não, tem total sentido, né. Na verdade, eu vim percebendo muito isso, assim, e é assim, hoje a gente não faz lançamento, né. Por que que a gente não faz lançamento? A gente não tem capacidade de fazer? Tem. O problema é que a exigência que uma agência de lançamento precisa ter, de dedicação, tempo, otimização, a gente não consegue entregar pelo custo que o cliente quer pagar, Uhum. entendeu. Então a gente opta por não, mas, se a gente fosse fazer lançamento, a gente só faria lançamento, porque é isso, não dá pra Porque gente você otimiza a estrutura toda, eu né? otimizo a estrutura toda para isso. Se eu for trabalhar com locais, eu também deveria ajustar a minha equipe para isso. Então, sim, faz muito sentido você ter especialistas. Hoje eu tenho 2 núcleos, eu trabalho muito com e-commerce e B2B. São 2 áreas que eu acabo atuando mais forte, né, porque aí o B2C acaba sendo muito os e-commerces, né, e o B2B, as indústrias e prestadores de serviço. Então são 2 frentes que eu atendo muito, mercado farmacêutico, agro, eh o próprio mercado B2C sem e-commerce, que é o mercado, como eu trouxe o exemplo dos produtos para bebê, Uhum. também a gente atende, mas é isso, assim, acaba pegando muito o lado ali do e-commerce. Então, sim, eu acho que faz muito sentido, assim, eu tenho um amigão que ele tem uma agência só de contabilidade. Ao mesmo tempo eu fico me perguntando se faz sentido, né, porque quando você fala assim, lançamento, você tem diversos lançamentos. Então hoje mesmo o cara queria lançar um curso de milhas, eu indiquei um amigo que é especializado em lançamentos. Só que ele tem milhas, ele tem, eh, sei lá, ele tem beleza, ele tem, sei lá, dentista, ele tem muitos setores diferentes para o mesmo tipo de trabalho, Uhum. que é diferente de uma contabilidade. Eu fico pensando: "Pô, vou colocar meu negócio numa agência que faz campanha de contabilidade para outros do mesmo Concorrente, né? É concorrentes". estranho, não é? É Só estranho. tem um primeiro lugar no Google. Então, mas pelo que eu entendi funciona, porque ele tem vários clientes de contabilidade. Eu não sei qual que é a mágica, como é que Regiões diferentes, deve ser regiões diferentes, áreas. áreas de atuação. E aí, por outro lado, tem esse lado positivo, né, mas eu não sei também, como funciona. É melhor eu entender um cara B2B do que eu entender um só de fazer aquilo. Que é diferente de médico, né, médico você tem trocentas áreas, mas o CRM é muito parecido, não pode ter antes e depois, não pode mostrar seringa, não pode mostrar bisturi. Então tem essas regras que você consegue aplicar para mais. Advogado acho que também é assim, Tem. O né. advogado liberou, acho que. Liberou? Então, e aí esse é o ponto, né, às vezes você paga uma agência dessa para não ter dor de cabeça, além de ter resultado, Uhum. né. Boa. Eh, cara, assim, ó, a gente se preocupa muito com ROI quando a gente fala de investimento em mídia, né? ROI, de retorno ali. Eu já vi, né, amigos que trabalham com mídia também, principalmente em mercados digitais, onde a entrega não é um grande problema, né? Você vende e não tem preocupação nenhuma com a entrega, porque é um produto digital, é um serviço digital. Então, se você vender 1.000 ou 1.000.000 de vendas, a entrega está garantida. E eu já vi algumas empresas trabalharem com uma estratégia de: se o ROI é positivo, não tem limite o orçamento é infinito. Como é que é isso? É isso mesmo? Rola isso em alguns negócios? Depende do setor, rola. Prestei consultoria para uma farmacêutica, vamos chamar assim, vai. Não sei se eu posso falar nomes, então vamos falar assim. E qual que era a consultoria? Eles me chamaram porque eles tinham uma agência e o contrato da agência estava atrelado a ROAS. Uhum. Só que como é que funcionava? Se o ROAS dele fosse de X%, ele ganhava X. Se o ROAS dele fosse de 2x, a agência ganhava 5x. Uhum. Então o que a agência fazia? Ela fechava as campanhas para que o ROAS batesse os Olha, 2x. que danadinho. E aí ela batia. Então, é claro, tinha um número de faturamento, mais um número de ROAS que ela precisava bater. Então, beleza, a empresa vendia lá 1 milhão por mês e a agência ganhava o dinheiro que ela precisava ganhar. Então, estava tudo bem. Só que qual é o problema? O problema estava que o cliente queria escalar e a agência dizia que não tinha espaço para escalar, porque ela está atrelada ao ROAS, entendeu? E aí qual que era o problema? No final da consultoria, e por que eu tô falando isso? Porque esse era um cliente que ele falou assim: "Cara, se o ROAS estiver nesse espectro aqui, senta pau", entendeu? E o ROAS dele era por categoria de produto, não era
o contrato com a agência era um ROAS geral, mas ele tinha um ROAS por produto, por categoria de produto. Então ele sabia onde ele podia aumentar ou diminuir. Então ele estava perdendo muito dinheiro porque a agência fechava onde ela ganhava mais. Uhum. Né? Então ela Pra aumentar a média geral. Né? para aumentar a média geral e garantir os 5x que ela ia ganhar no final de contrato. Então, sim, tem clientes que falam assim, cara, me gera quanto? 100 pau. Não tem problema. Tem outros, mas aí nesse caso ele tinha uma estrutura, ele tinha uma equipe gigante, ele tinha um galpão, ele tinha tudo pronto para atender essa demanda. O que às vezes acontece, o cliente fala assim, não, 100 pau aí, e aí você começa a rodar a campanha e ele não tem equipe para atender. Pausa a campanha. Aí tem que pausar a campanha. Né? Eu trabalho com uma agência hoje que vira e mexe, ele me liga e fala assim, derruba as campanhas porque tá demorando o atendimento lá na ponta. Porque ele tem uma ferramenta de monitorar ligações e aí ele trava. Aí a gente derruba a campanha porque lá na ponta não tem ninguém atendendo. Aí vai cair a qualidade do resultado e a gente vai ser cobrado no final. Carregado. Então, por causa de um problema lá na ponta. Então tem os dois lados. Tem gente que tá querendo investir e não consegue, e tem gente que manda investir e não tem como atender. Tá, mas tem. É mó legal quando acontece isso. Assim. A gente adora quando é cliente assim, velho. Não, de verdade, porque, pensa, quanto mais você otimizar, mais ele vai ter resultado. Entendeu? E aí mostra um preparo do cliente muito grande, de falar assim, cara, eu estou preparado para crescer. Então ele mostra que ele veio pro jogo para ganhar. Você não é só mais um ali, tá? Então isso é muito legal. Na verdade, se eu pudesse, eu teria cliente assim, falar, cara, eu preciso, cada projeto fechado vale tanto. Cara. Fechou, põe mais para dentro. Seria, nossa, sonho. Uhum. Lindo. Lindo. Mas acontece. São poucos, mas acontece. Tá? Legal. E Dani, é o seguinte, não sei, pela sua vivência de mercado, você já deve ter visto vários contextos de empresas, tamanhos diferentes e tudo mais. Minha pergunta vai no seguinte sentido, eu não sei se tem uma resposta certa ou errada para isso, mas assim, existe algum momento ideal que a empresa deve olhar para ou internalizar esse processo de tráfego, de trazer isso para dentro da empresa, ou, cara, o melhor momento talvez seja olhar para fora, pegar algum parceiro, uma agência que vai me ajudar nisso? Depende muito do momento, do contexto. O que você vê acontecendo bastante no mercado e o que você sente de melhores resultados? Tá, vamos lá. Acho que tem. Nossa, tem várias respostas eu daria para você. Vamos lá. E-commerce. Todo e-commerce, quando é muito pequeno, terceiriza. Sempre, terceiriza. Começou a crescer, começou a faturar muito, começou a ter muita variação de campanha, criativo, ideias e tudo mais, eu acho que vale a pena você ter interno. Nem que você tenha uma agência de apoio, Uhum. mas aí eu acho que recomendo ter interno. Ou pelo menos ter dois especialistas de Google dentro da empresa, Google, mídia, Facebook em geral, para ajudar nas otimizações. Aí eu acho que vale a pena ter interno. Sim. Aí vai depender muito da conta fechar, né? Porque um profissional sênior de mídia, ele custa caro. Às vezes é mais barato você terceirizar com a agência, porque é isso, se o cara ficar doente e tudo mais, a agência vai realocar alguém e a vida segue. Então, o e-commerce eu sempre acho que em algum momento ela precisa sim ter um gestor dentro, Uhum. para ele ficar olhando no detalhe, né? Porque é isso, essa empresa que me contratou para consultoria, eu identifiquei que tinham produtos que tinham uma margem muito grande, Uhum. uma margem muito grande não, tinha muito espaço para vender, mas como o ROAS era pequeno, e aí a agência ganhava por ROAS, a agência deixava de entregar aquilo. Ela colocava numa linha secundária de produtos para vender. Se ele tivesse uma pessoa ali, sênior, para ficar olhando isso, então ele podia orientar a agência a fazer uma estratégia diferente e até conversar internamente para mudar o contrato da agência. Uhum. Né? E aí a operação pode ficar no dia a dia com a agência. Esse é um exemplo. Agora, B2B, cara, eu vou ser muito honesto, depende de estrutura, tamanho, porque você pode até fazer um investimento muito alto. Mas se você tem um gerente de marketing, às vezes, para a área inteira, cara, eu não sei se a empresa tem estrutura para absorver uma equipe digital. Porque aí você tem o criativo terceirizado, você tem BI terceirizado, você tem mídia terceirizado, e aí você internalizar tudo isso custa caro. Né? Então, às vezes não faz muito sentido. O que eu vejo muitas empresas fazendo hoje? Ela tem uma pessoa de growth. Olha, fica aí para fazer o jabá, hein? Boa. É. Não, Pode fazer, tá liberado. agora falando sério,
Tem empresas que hoje têm uma pessoa de growth, justamente para levantar as hipóteses, criar possibilidades, uma agência para executar, né? E depois avaliar o resultado do que está acontecendo. Porque eu acho que faz até mais sentido, porque essa pessoa de growth, ela pode navegar em vários ambientes dentro da empresa e trazer novas possibilidades, do que eu ter uma pessoa de mídia. Porque esse também é um outro problema, que você ter uma pessoa de mídia, ele não necessariamente é bom em desenvolvimento, ele não é bom em dados, ele não é bom em criação, entendeu? Então, às vezes, faz mais sentido eu manter essa terceirização e ter uma pessoa que seja essa multitask, vamos dizer assim, que ela possa auxiliar nas áreas e levantar as hipóteses. Eu acho que isso é mais importante. Então, assim, de uma forma simples, tudo que você puder terceirizar, que é braçal, é uma brincadeira que eu faço lá na agência. Tudo que é um trabalho que um macaco pode fazer, terceiriza. Então é isso, uma empresa, se ela conseguir terceirizar essa parte, puta, faz muito sentido e mantém um estratégico dentro da empresa, tá? Eu acho que... Agora, tamanho, porque aí tem um outro ponto também interessante. Hoje a gente atende clientes muito grandes, globais, o investimento de mídia é menor do que um cliente local. Local, digo, só de São Paulo, sabe? O investimento dele, às vezes, é 4, 5 vezes maior do que uma empresa global. Depende muito do contexto. Entendeu? Aí, assim, esse cliente local, esse cliente brasileiro que eu tenho, ele tem uma equipe de 7 pessoas. Isso atende Brasil. Num setor específico, B2B. Essa empresa global tem, sei lá, não sei quantos países e tem um responsável de marketing por marca, só. Então, quando você olha assim, você fala, cara, essa empresa aqui tá muito mais estruturada e preparada do que essa global. Aí você fala pra global assim, precisa ter um cara de mídia, ele vai falar, cara, comigo não morreu que não vai ter. Uhum. Entendeu? Então é difícil, mas o único que eu diria que faz sentido é o e-commerce. E-commerce. Porque aí é volume, né? Legal. Cara, você tem alguma dica prática para dar pra galera que trabalha com isso, tá querendo começar a prestar serviço, ou que trabalha com mídia, por exemplo? De algum teste, alguma coisa que você andou experimentando, que deu bom, que funcionou, que você falou, cara, fica de olho nisso. Sei lá. Se tiver. Bem, Cara, a gente tem lá uma reunião a cada 15 dias de aprendizado, né? E talvez de ferramenta, o que a gente tem testado e funcionou muito bem, é o novo formato que o Google lançou esse ano, que é o Maximum Performance, né? É um formato muito bom, ele funciona bem, desde que você tenha bons públicos já na ferramenta, então você já tem histórico, e tem o ruim dele que ele canibaliza as outras campanhas. Então, se você puder rodar Max Performance, acho que vai bem. E se você tiver um atendimento no Google, melhor ainda, que aí você pode ligar para o seu atendimento no Google e falar, negativa essas palavras para mim. Você pode só detalhar um pouco do que é a Max Performance para quem não... Sim, sim. Basicamente o que está acontecendo? Todas as plataformas estão indo muito para uma linha de automação. Elas não querem tanto trabalho humano, né? Todas elas estão indo para lá e é uma reclamação geral dos gestores. Então o que a Max Performance faz? É uma ferramenta que ela absorve ou ela aglomera, ela junta, ela aglutina, não sei qual é o termo certo para isso. Consolida, obrigado. Ela consolida pesquisa, vídeo, display e os formatos de discovery, de e-mail, enfim. Ele absorve, consolida todos os formatos que o Google tem e você não compra palavra-chave. Você simplesmente diz, olha, isso é o norte do público que eu quero. Coloca as imagens, vídeos e textos e a ferramenta faz tudo por conta. Basicamente é isso que acontece. Mas é isso, desde que você já tem um histórico de campanha, públicos e tudo mais bem ajustados, por isso que entra aquela questão de entender bem público, né? Ela meio que roda sozinho. Então é muito bom, né? De novo, qual é o problema? É que você começa a observar que as suas campanhas que já estavam rodando antes, estavam dando bem, começam a encarecer muito o custo de conversão, enquanto a Max Performance está indo muito bem. Aí você fala, nossa, que ferramenta maravilhosa, o custo tá reduzindo em 40%, nossa, que maravilha. Só que quando você olha para as outras estão sendo 40%. Acaba aqui. Então, ela encontra novos públicos, o que é legal, mas ela encarece. Então, quem tem um atendimento no Google pode ligar para o seu atendimento, e o atendimento pode excluir, sim, palavras. Geralmente eles não falam isso, eles querem automação total. E em breve, que lá fora já está rodando também, ele vai liberar uma nova versão dessa ferramenta só para aquisição de novos clientes. que legal.
Focado. Então, Não vai focar focado. no recorrente. É. Então é uma possibilidade também interessante. Para quem tem recorrência e quer um formato novo, acho que é uma possibilidade bem interessante, tá? E a outra dica que eu daria para você, que é gestor de tráfego, comece a pensar com seus clientes em gerar público, base de público. Evento, sei lá, alguma ação promocional, e-mail e telefone, isso no futuro vai fazer muita diferença para vocês, tá? Acho que esse é a gente está indo para essa linha, está contratando ferramentas para isso, porque a gente entende que as ferramentas estão diminuindo a granularidade, né? O Facebook, recentemente, cortou vários públicos para que não tenha mais esse controle. Então, como é que a gente está revertendo isso? Público, né? Então, controle de público. Então, a gente está montando as nossas bases para fazer campanha. Boa. Cara, agora uma provocação. Você acabou de falar que o Google, e é nítido, né? Essa parte de aprendizado de máquina, o quanto tem evoluído, né? Nos últimos anos, né? O Google já trabalha isso há décadas, na verdade, bastante tempo. Mas nos últimos anos se tornou bem claro, né? E você vai lá, cara, daqui a pouco talvez não precise mais existir um gestor de tráfego por trás dessa ferramenta. Ou seja, você vai lá, bota o seu objetivo, o que eu quero, né? Versões, tal, esse é mais ou menos o público, e cara, tá aqui, faz o trabalho. Você acredita que o futuro pode ser algo assim, cara? A gente vai só lá apertar 2 botões, falar: "Google, se vira, entrega e traz o resultado que eu preciso", entendeu? Ou não, a gente vai sempre ter o trabalho humano e olhar pra isso. Cara, eu me faço essa provocação sempre, né? Eu sempre, na minha cabeça, assim, o que eu faço hoje já morreu. Eu sempre tô nessa piração. Eu sempre tô nessa piração. Só que nessa piração já foram 15 anos, né? Você pirava assim já lá Eu atrás. já pirava lá atrás, tipo, eu começava a pirar. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Lully, eu fui aluno. Esqueci o nome, aluno observador, sei lá qual que é o nome, do Lully Hatifari lá na, Vai, lá na na, USP. na USP. E ele falava umas coisas, eu falava, cara, tô fudido. Tô fudido. Inteligência artificial, aprendizado de máquina, robôs, eu falava, isso ele já falava lá atrás, eu falei, meu, tô lascado. Eu acredito que talvez em algum momento isso possa chegar, mas eu não acho que vai ser tão cedo. E eu acho que ainda depende muito de alguns fatores humanos. Eu ainda acredito nisso, né? Eu ainda não encontrei uma tecnologia que fosse tão, tão fantástica, assim. Tudo bem que a gente fala de probabilidade, estatística e tudo mais, mas eu não consigo. eh, Racionalmente não entra na minha cabeça, por mais que eu goste de matemática e tudo mais, que a ferramenta tenha certeza de quando eu vou converter. Eu acho que ela entra na probabilidade, né? Tudo bem, mas não tem como ela ter 100% de certeza. E aí eu acho que entra muito o fator humano, que aí vai entrar copy, vai entrar o criativo, vai entrar distribuição de público, porque a ferramenta tem muito isso, assim, a ferramenta fala, cara, me joga aqui uma quantidade de conteúdo, de material, e eu vou distribuir esse material. E se a gente também não puder, se a gente não dividir esses materiais por nichos, a ferramenta distribui para todo mundo, entendeu? Então eu ainda acho que a gente ainda vai ter o nosso lado de inteligência, de estratégia na hora de você setar uma ferramenta como essa. O que você vai ter talvez é menos esforço braçal, que é aquilo que a gente estava discutindo no trabalho do macaquinho. Uhum. Talvez a gente não vai ter mais tanto trabalho de macaquinho e mais uma questão estratégica do que você vai fazer. Mas sim, Estética barra criativa, né? barra criativa. Mesmo essa parte criativa, cara, eu vejo alguns estudos, algumas coisas que saem, né, nessa parte de criatividade. Cara, é impressionante a velocidade de que a inteligência artificial tá fazendo copy, faz imagem, constrói imagens lindas. Você Uhum. dá o briefing pra ela, ela constrói pra você. Isso assusta um pouco. Caramba, meu. Pra mim, né, minha visão tá mais rápido do que eu imaginaria ter. Então, pra Uhum. mim, minha visão, tá? Esse negócio pode tomar uma escala de velocidade aí nos próximos anos rápida, Considerável. mas eu não sei, assim, lógico, não sou futurólogo pra saber o que vai acontecer. Mas é impressionante o que a inteligência artificial tá fazendo, inclusive nessa parte criativa, que era algo que até uns anos atrás, não, tá bem longe ainda, né. Mas é assustador, assim. Eu acho que o lado difícil disso é, por exemplo, para um e-commerce talvez seja mais fácil, porque a ponta final, o resultado final do que está acontecendo, das vendas está plugado diretamente no Google, por exemplo, ou no Uhum. Facebook. Mas você pega um negócio local, né, que os caras nem têm sistema direito, e, Sim. ou uma empresa que precisa de geração de leads, o Google não sabe se o cara tá vendendo ou não. Tá gerando leads ou não.
sabe se no fim do dia quanto que ele faturou, se ele comprou o negócio. E aí é difícil você otimizar a questão disso, né? Aí entra o lado humano. O lado humano chega lá, ou a agência chega, tá, beleza, ó, geramos tantos leads, mas você fechou quantos? Você vendeu, né? Quanto você faturou esse mês? Quais, quais serviços aqui das campanhas que a gente fez que você tá fechando? E aí ela calibra, ela ajusta. Tem um trabalho humano ali. Tem as empresas que não tem como plugar o resultado final no Google, acho que é mais difícil. Eu entendo isso que você está falando, da ferramenta, né? Mas acho que e até o e-commerce, né? Realmente, ele está plugado, mas, por exemplo, o Google sabe que teve a venda na plataforma. Mas se a pessoa pagou o boleto, o Google não sabe, por exemplo. Ele não sabe se o produto foi despachado, se chegou certinho. Isso, por Teve enquanto, reclamação, não. tem reclamação ou não. Tem alguns fatores que ela não tem, que aí eu acho do fator humano. Eu gosto muito do exemplo que lá atrás eu ouvi uma palestra do Google, que o Google conseguia prever se. É engraçado isso, que hoje olhando para trás eu falo, mano, por que o Google não viu isso antes? Mas assim, o Google, eu assisti uma palestra de um especialista de dados do Google que ele dizia que ele era capaz de identificar qual era o próximo surto de gripe. Pelo volume de pesquisas que ia ter. Volume de pesquisas por analgésico, antigripal, lenço, e tinha mais uma variável lá que só nisso ele já conseguia identificar. Porra, quando foi isso? Isso tem, sei lá, uns 8 anos. Pô, por 7. que ele não avisou? Pois é, né, do Não Covid, vi, né? É isso que eu fico pensando, pô, se ele sabia, por que não bloqueou lá já? Esperou eu chegar essa porcaria. É porque na China não é o Google que manda, né? Ah, é verdade, é o Tá aí a Baidu. explicação. É o Não, Baidu. Baidu? Tem o WeChat, tem o Baidu. Eu sei que, assim, o software, a aplicação que eles usam é o Baidu, né? Então, para pagamento, liberação de crédito, essas coisas, parece que tem o Baidu. Tá, beleza, ele consegue identificar. Beleza, ele deve ter apontado lá, vai ter um surto de gripe, alguma coisa. Tá, e eu faço o que com isso? Realmente, a ferramenta identificou. Mas quais são os próximos passos? A ferramenta tem clareza do que fazer? Então, acho que tem esse ponto também, né? E aí tem outro desafio também, que alguém precisa imputar todos esses dados. E aí vem um outro desafio também, que quem imputa os dados são os seres humanos. Por mais que a ferramenta... Quando a gente fala assim, a ferramenta aprende, mais ou menos, né? Você já viu um carro autônomo dirigindo? Como é que ele enxerga? Basicamente, o que ele enxerga são cores. Cores e formatos. Um programador vai lá e coloca, imputa as informações. É isso, cara. Então, ele é um carro inteligente autônomo. Não. Ele segue um padrão. E aí, quando ele não identifica esse padrão, ele joga num espectro diferente lá, e aí ele vai acumulando informação daquele espectro até ele identificar o que é e saber se atropela ou não. Né? É tipo o Coded Bias. Já viu esse documentário? Não lembro. No Netflix. Muito louco, porque muitas vezes o viés tá no desenvolvedor, no cara que programa. Né? E às vezes muitos deles tinham padrões racistas, por exemplo, na hora de programar. A Tesla tomou processo, né? E aí, por exemplo, aí na hora de fazer a análise lá para calcular o seguro da pessoa, às vezes, pelo fato da foto do cara ser negro, o cara pagava mais caro, por exemplo. Muito louco isso, né? Mas enfim. Então, mas é isso, sabe? E aí eu acho que aí entra muito o fator input humano, entendeu? Um input humano. Então eu sinto que nesse ponto a gente ainda vai viver ainda trabalhando por muitos anos. Mas aí também eu concordo que é isso. É trabalho intelectual. O braçal, por mim, podia morrer amanhã. Quer dizer, todo respeito a quem é braçal, mas assim, pô, você não precisa mais lavar a louça em casa. Você não precisa nem guardar, né? Porque, você tem a máquina de lavar, mas tem que tirar e guardar. Tem um robozinho aqui, pega a minha louça, põe na máquina, lava, depois guarda. Porra, seria um sonho. Mas eu entendo que ainda vai ter muito esse desafio. Sei lá, eu espero por isso, né? E aí tem outra parada que a Marta Gabriela se conhece, claro, né? A Marta Gabriela fala muito sobre até que momento também a gente se torna escravo das máquinas. A gente escraviza as máquinas. Porque a gente começa a discutir se a inteligência que a máquina aplica tem consciência, aí entra o maluco lá do Google que falou que a máquina criou consciência. Musk? Não foi o Elon Musk, foi o engenheiro do Google, foi. que ele foi demitido. Eu não fui atrás, muita coisa pra ir atrás, então deixa pra lá. Mas as chamadas que criou consciência, ele foi demitido porque falou que criou consciência. E aí, se criou consciência, a gente pode explorar? E o que é consciência? Não, enfim, mas já é uma brisa. Um papo de ética também. Entra a questão de ética. Mas eu tô falando tudo isso porque a Marta também discute muito isso, né? Sim. E até que momento a gente pode explorar as máquinas ou não. Enfim, e aí, se a gente for entrar nessa seara que você tá me trazendo sobre criativa, essas coisas, a gente... Vai longe. Vai longe.
Então, cara, fora essa discussão da inteligência artificial e tal, você acha que tem alguma outra grande tendência aí que a gente tem que ficar de olho pra galera que trabalha na tráfego? Cara, eu acho que a galera que trabalha com tráfego, o que eu acho que falta pra eles? Um skill de olhar realmente fora da caixinha, né? Então, no sentido de influenciadores. Quantos aí estão trabalhando com influenciadores? Né? E não só os grandes, né? Não tô falando da gente trabalhar com o Whindersson Nunes. Mas eu tô falando da gente trabalhar com o Daniel e com o Lude, sei Micro, lá, que nano são os influencer. micro-influenciadores que ali no universo deles, eles são referência. Mas você acha que isso cabe no papel do gestor de tráfego? Sim. No trabalho dele, Comprar mídia. você precisa comprar. Sim. E é digital. A gente tá falando de digital ainda. Eu entendo que talvez pra ele não faça sentido ele comprar anúncio em revista. Hum. Ou uma mídia externa, um BuzzDoor. Tudo bem, eu entendo. Agora, o influenciador ainda faz parte do digital. Mas não é muito diferente a tratativa com o influenciador? Porque uma coisa é você sentar e escrever um anúncio, né? Fazer uma arte e publicar um anúncio. Outra coisa é Uhum. você brifar o influenciador. Né? E aí esperar ele mandar, como é que vai ser. Então, mas eu acho que o pensamento que você está me trazendo aqui é muito a pegada do gestor de tráfego custo por conversão. Sim, esse cara. Então, Eu acho que talvez seja o cara que mais assiste esse vídeo. mas é esse que é o ponto, né? É entender, e aí entra, talvez fica a dica, de ele pensar em modelo de atribuição. Né? Porque dele entender que às vezes ele precisa colocar esse influenciador na roda, que a atribuição dele lá na ponta, ou Vai a melhorar. conversão dele vai melhorar. Entendeu? Então, eu acho que é isso de olhar o todo, sabe? Uhum. Esse é o desafio. Tanto que todas as ferramentas, essa é a segunda tendência que está acontecendo. Inclusive, o Google mudou a regra do jogo agora. Agora ele não quer mais trabalhar por last click. Agora ele está trabalhando por Inteligência dele. linear, aprendizado através de dados, peso. Então ele está trazendo outras pegadas e pensando também muito nisso. Né? Então, eu acho que assim, como gestor de tráfego, sim, ele tem que pensar nessas outras pegadas. E às vezes, e aí eu vou falar por mim, experiência minha, eu gerenciava correção. Eu vendia mídia no Jovem Nerd. Sabe, podcast? Nem sei que fim deu agora, se é podcast, broadcast, sei lá, o cast que é. Cara, a gente fez campanha Dia dos Namorados pro Lojão do Prazer. Isso, sei lá, Lojão do Prazer. Lojão do Jovem Prazer. Nerd. É um sex shop. Que Sex louco. shop. No Dia dos Namorados. Olha aí. Isso tem 10 anos. Isso tem 10 anos. Toda vez que o Jovem Nerd. E aí entra a estratégia, né? Que a gente vendia um pacote. Vendia o podcast, eu vendia a Twitch junto, vendia isso, vendia aquilo e tudo mais. Todos os tweets feitos pelo Jovem Nerd, o site caiu. Do Lojão do Prazer. Caramba, cara. Então a gente às vezes está olhando para o influenciador só como visibilidade, alcance, reconhecimento. Cara. E ele tem muita conversão. Para pensar o seguinte, quanto da gente não é influenciado por assistir uma novela, Não, assistir um total. vídeo, Muito. aquele Pink Blind, Peaky Blinders. é isso. Seriado. Eu nunca assisti, mas o que eu já vi de referência... Você foi comprar uma boina pra você? Não, é que eu gosto da minha... Você sabe que isso aqui tem um estilo, né, esse cabelo, não sei se você É? sabe. É Galvão da Cria. Galvão da Procura depois no YouTube. Mentira. Tô falando. Galvão gente, da vou ver Cria. isso aí. Tem gente rindo aí, ó. Não, mentira. Mas é autoral? É seu? Não é... Pode ser, né? É um Posso outro assumir, Galvão. né? É um outro Mas Galvão. é no sul, 3 moleques rasparam a cabeça assim e aí virou Galvão da Cria. Olha só. É um estilo, cara. Desculpa te falar. Você pode... Eu né? posso assumir. Eu posso assumir. Mas enfim, mas quanta gente... Ai, Mas é real, mas depois é real isso aí. Mas assim, voltando, eu acho o quanto isso, falando de influenciador, né? Quanto a gente não é impactado e consome por influência dos influenciadores. E aí são... É de acontecimentos no geral, né? De acontecimentos no geral. Porque esse é o ponto que o mídia nunca percebe. Que a ação não acontece através do impulso, às vezes, que ele dá, do input que ele dá através da mídia. Acontece num contexto geral. Então, quando a gente olhava para o mídia lá atrás, o mídia ele fazia um outdoor, aí ele fazia uma inserção em vídeo, aí ele fazia, sei lá, um jornal no meio do caminho. Então, ele ia trabalhando a jornada do usuário em vários pontos para converter em lugares diferentes. Então, eu acho que o mídia lá atrás, ele era um cara mais completo, Pensava mais, né, no geral. Que ele pensava no todo. E hoje o gestor de tráfego, ele é muito pituso. ele é muito quadradinho. E aí, às vezes, o cara que vem da escola Instagram,
esse pra mim, com respeito, é o pior. Porque ele acha que Instagram e Facebook é o que existe de melhor no mundo. E aí, quando ele vai pro Google, ele apanha. Quando ele vai pro TikTok, ele apanha. Entendeu? Então, de novo, e fora que nosso setor é um setor que não tem barreiras de entrada. Isso é tudo bem, eu gosto, eu não vejo problema nisso. Eu vejo problema quando a pessoa acha que o digital é a solução do mundo e que o Facebook e o Instagram salva qualquer lavoura. Entendeu? Eu acho que esse é o problema. Então, sim, cara, vai atrás de influenciadores, mídia programática, vai entender os modelos de atribuição. Então, outra coisa que eu diria é entender a atribuição e entender o quanto dessa jornada você pode acrescentar. O cliente vai olhar e falar assim, pô, não faz sentido nenhum esse dinheiro. Mas deixa eu colocar esse dinheiro aqui. Uhum. Hoje eu estava assistindo a palestra da uma das fundadoras da RD, nem sei se é a fundadora da RD, mas ela falou como se fosse, e eu acreditei. Ela falou que quando lançou a RD, eles bateram muito forte em educação sobre inbound, porque as pessoas nem sabiam o que era inbound. Hoje, em 2011 ela falou. E tudo isso começou em 2011. Hoje, ninguém discute o que é inbound. Na verdade, o que se discute é, tem inbound sem RD? Uhum. Né? Essa é a discussão. É sinônimo. Virou sinônimo. Então é isso. Então pensa, quanto de investimento em educação foi aplicado e não em last click, em conversão. Entendeu? Então acho que o gestor de tráfego, ele tem que começar a pensar também nisso. E às vezes educar o cliente para isso. Porque às vezes o cliente está te cobrando, o exemplo que eu comecei hoje falando com vocês, o cliente começa me cobrando a conversão na palavra-chave que nem ele está fazendo direito. E ele me passou um briefing errado. Uhum. Entendeu? E eu tô indo pra uma outra linha e falo, cara, vamos educar, vamos ensinar as pessoas, vamos falar que se ela não fizer isso, a pessoa, se ela sofre um processo de assédio sexual do CEO da empresa, e a empresa perde sei quantos milhões em ação. É um buraco, né? A empresa entra. Então, enfim, acho que é esse Boa. o Bom. entendimento que ele deveria ter. Tá vendo? Ó, se você tem 7 anos de idade, você pode ter nascido por causa do Jovem Nerd. Ou Há não, 8 né? anos atrás ele estava lá, fazendo muitos nerds fazerem Né? sexo. Se seu pai é nerd, você não acredita. Você não acredita como você nasceu. Passou as contas, 10 anos atrás. Pois Nossa, é. que errado isso. E aí, o que mais? Vamos lá. Bom, pra quem que tá começando nesse universo agora, Galvão? Tá pensando em começar com gestão de tráfego, quer aprender, né? Criar campanhas, anunciar. Que dicas que você pode deixar pra essa pessoa acelerar o crescimento dela? Olha aí, mandou redondo, hein? Fazer o jabá aqui. Cara, assim, ó, é uma coisa que eu falo muito, e de verdade, inclusive eu tava falando isso hoje, depois em off eu vou dividir isso com vocês. Eu acho que fazer um curso sempre bacana. Eu acho o da Mirago bem completo no sentido de, eu sempre falo pros meus alunos, né, cara, ou quero fazer um curso. Ou, cara, faz um curso da Mirago. Ah, mas eu quero fazer só curso de Google Ads. Tem só curso de Google Ads lá, mas também, se quiser, tem todos os cursos lá dentro. Você não precisa se tornar especialista em tudo, mas se você conseguir entender o todo, fica mais fácil para você depois até decidir se realmente era isso que você queria entrar nesse universo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, prática. Cara, chama um amigo, sei lá, chama um cunhado, um primo, alguma coisa que tem um negócio e que tá lá largado, e pega o que você aprendeu e põe em prática. Esse é um outro ponto que acontece muito, assim. E terceiro, faz, né? Tipo, quer dizer, que é o pôr em prática, mas faça, porque às vezes o aluno nunca se acha bom o suficiente para assumir alguma Tá coisa. sempre treinando. Tá sempre treinando, sabe? Pega um cliente, cara, e vai junto com ele, ele vai evoluir, ou você vai junto com ele, né? Vai chegar um momento, ou você entende que o seu limite é ali, né? Por exemplo, eu tenho um tamanho de cliente que eu vou atender, cliente muito acima disso, ele vai para outras empresas. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu não atendo o cara que tá aqui embaixo, mas eu também não atendo o cara que tá lá em cima. Então eu tenho uma parte ali do espectro que eu vou atender. Tudo bem, então é isso, ó. Eu acho que o curso da Miraga é bem legal, que é esse. É cansativo, eu já vou falar pra vocês, é cansativo. Então, é um mês? 6 semanas. 6 semanas, então, um MDE. Mas a galera gosta bastante, a galera elogia. E depois põe em prática. Que isso é um problema Cara, que os alunos não fazem, eu acho sabia? que uma coisa que também me ajudou muito, é assim, eu gosto de programar por hobby. Não sou programador, brinco de programação por hobby. E quem programa é forçado a desenvolver o hábito de ler documentação. Uma coisa que eu herdei desse hobby meu de Uhum. programar. E, cara, para quem trabalha com plataformas, acho que ler documentação é uma coisa fundamental. Como é que você enxerga isso? Recomenda, galera? Sabe a história do ser curioso? Na aula eu sempre começo e falo assim, gente, toda vez que você for sentar na plataforma,
toda plataforma, por mais medonha que ela seja, todas são for dummies. Então vai ter sempre um botão de interrogação lá. Passa o Regra. mouse em cima. Passa o mouse em cima. Vai ter tipo, 150 balãozinho. caracteres explicando o que é, e embaixo tá escrito saiba mais. Não entendi. Vai pro Clica. saiba mais, clica ali. Não entendi. Joga no YouTube. Tem pelo menos uns 12 mil especialistas de nada. Não, mas agora é sério. Tem, sei lá, 12 mil vídeos ali do mesmo assunto que em algum momento você vai entender. Vai entender o que tá acontecendo. Então, a documentação acho que é muito importante. Mas eu entendo que existe uma geração também que tem dificuldade em ler, cara. Eu não tô dizendo que são todos, tá? Mas eu sinto que existe uma atenção direcionada. Uhum. No Marketing 5.0 do Kotler, ele fala muito isso, que hoje a atenção está muito fragmentada e tá difícil manter a atenção focada num lugar, né? Então talvez vídeo possa ser um caminho para essa pessoa. Não sei. Joga no YouTube. E aí, em cursos, essas coisas, tem as comunidades, tem os grupos que se ajudam também. Acho que esse é um ponto muito importante também de, como posso dizer, ser aberto a dividir problemas. Uhum. Acho que esse é um ponto importante que as pessoas não fazem. Eu aprendi muito, assim, cara, tô na merda, não sei como resolver isso. E aí tem um cara que já fez, manja, e aí ele divide com a gente. Então, grupos também ajudam bastante. Uhum. A documentação é legal, mas eu vou ser honesto que até a documentação, em alguns momentos, eu fico perdido. Quando eu entro em documentação de analytics, cara, eu fico, às vezes, muito perdido. O cara você pega o script e joga um Java, sei o que lá, e eu fico, Ele tá falando. tá, eu entendi que eu tenho que fazer isso, agora como é que eu faço isso? Eu dividi uma experiência rápida, eu encerro aqui. Gclead, fui fazer isso. Pra quem não sabe, Gclead todo anúncio, tanto o Google quanto o Facebook tem isso. O Facebook é FB Lead e o Google é Gclead, né? E basicamente o que ele faz? É uma conversão offline. Então ele manda pro seu CRM aquele código e aí o CRM devolve depois pro Google dizendo, olha, teve uma venda offline. Beleza, isso eu entendi. Agora, põe em prática. Entra a programação. Aí outra vez falei, vou ligar pro tag team do Google. Aí a vantagem é a gente ter um relacionamento perto do Google. Google. Caneca. Além de ganhar caneca, camiseta, enfim, deixa pra lá depois. Né? E outras coisas mais. Google, e aí, como é que resolve isso? Aí eles têm um time especializado nisso, aí o cara vai te explicando, você fala, puta, faz sentido. Agora, se alguém me chamar pra falar disso, eu vou saber explicar. Então é isso, né? Eu já passei por esse problema e vou dividir se alguém tiver o problema que estiver perto de mim e perguntar. Boa. Show? Ótimo. Agora, para finalizar, Dani, o pessoal que te ouviu, gostou, quer saber mais sobre a RAI, o trabalho que vocês fazem, como é que a pessoa te acha? Fala um pouquinho aí Legal. das Bom, redes. quem quiser me achar é no @DanielRGalvão, lá no Instagram. Também tem no TikTok, sou TikToker também. Bate, joga de agência. Ó, o vovô do tráfego. Cara, vai pensando. A zoeira à parte, também comecei a abrir um canal recente lá, no Daniel R. Galvão também. LinkedIn, Daniel R. Galvão, Daniel Galvão, enfim. E a RAI, eu não sei, olha que vergonha. @RAI Digital. @RAI Digital. Porque o jeito que eu queria que fosse o perfil, o endereço da RAI, não estava mais disponível. Então, o nosso time criou lá um perfil novo, e aí a gente é RAI _ Digital Marketing. Tá? RAI com Y, né? Quase acertou. A RAI com Y. A ideia de ser um oi, né? Tipo, quando você faz publicidade, o que você manda pro seu consumidor? Oi, e aí? Quer vir comprar de mim? Então, a ideia é essa é a brincadeira. Tem também um site, que é o RAI, que é HYDMI, que o nome é RAI Digital Marketing Innovation, né? Então é hydmi.com.br, e lá tem todos os nossos contatos, né? Então o nosso foco é 100% em tráfego, gestão de tráfego. Então a gente come, vive, dorme e vive esse universo, respira esse universo de tráfego, e é só o que a gente faz. Bom. E é tudo que a gente faz, né? E aproveitando também o jabá da Mirago, né? Tem os cursos lá. Verdade. Então, além do MDE, né? Tem os cursos Google Ads, pesquisa, display, shopping. Que o Daniel dá lá no plano Pro da Mirago. Então, você que tem interesse também pode entrar lá no site, né? Tem bastante material lá. O Daniel explica muito bem, detalhadamente, passo a passo para quem quer aprender a plataforma, estudar direitinho. Tá tudo lá mastigadinho para você, beleza? Dani, cara. Tem o de Growth, cara. É verdade. Tem sim. um curso de Growth Marketing Innovation.
Experience, tô tão innovation aqui que é... Então fica o convite para vocês conhecerem as duas imersões, né? Acho que o MDE, que é o Marketing Digital Expert, né? Para você que quer aprender marketing digital, tá começando agora, quer ter uma boa base aí, aprender na prática, aplicando tudo que você aprende numa empresa real, vai lá conhecer a imersão Marketing Digital Expert. E para você que já entende de marketing digital, já domina aí as principais estratégias ali, já entende o básico e quer aprender coisas mais avançadas, o Daniel é coordenador da imersão Growth Marketing Experience, né? Onde a gente também tem cases reais para você implementar todas as metodologias de growth, fazer testes, enfim, levantar hipóteses, fazer experimentos, tudo com empresa real. Então também fica o convite para conhecer o Growth Marketing Experience. Beleza? Beleza. Queria agradecer, Dani. Obrigado mais uma vez pelo tempo aí, pela atenção. Valeu, Dani. E vamos ver se a gente marca um próximo, né, cara? Pô, esse assunto aqui rende muito. Um beach tênis também. Vamos fazer. Meu, beach tênis venceu, meu. A dica de humor aí, pra quem quiser seguir no TikTok. É o TikTok, cara. Fugiu aqui. O Jorginho do beach tênis. Beach tênis. Agora ele virou TikTok e tá tudo bom. Tá por dentro. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse episódio. Galvão, obrigado de novo. Obrigado a vocês.